Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todos, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui temos a graça de partilhar da palavra de Deus. E hoje o Senhor vem nos chamar, assim como já foi durante o momento de oração, o Senhor vem nos chamar a experimentar uma fé viva, experimentar uma fé que é capaz de conquistar, de alcançar milagres. O Senhor vem nos chamar a viver, vem nos chamar a experimentar milagres. Para viver esta graça de conviver com milagres, de milagres constantes em nossa vida, é necessário que nós tenhamos esta fé. O Catecismo da Igreja vai nos dizer que a fé é a adesão pessoal do homem com Deus. É uma adesão. Você precisa aderir a Deus e aceitar a sua verdade, as verdades que Ele revelou. Então, para você ter fé e vivenciar essa fé que conquista e alcança milagres, você precisa dessa adesão a Deus. Não basta simplesmente dizer, eu creio, eu acredito, mas é mais do que isso. Porque se eu creio de verdade, eu vou aderir a esse Deus que eu creio. Eu vou aderir, e aderir significa aceitá-lo com suas verdades. Significa se entregar totalmente e ter contato com Ele. Quais são as verdades que Jesus tem para nos revelar, que nos revelou e que devem conduzir e nortear a nossa vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a verdade. Outra verdade: Deus é. E ninguém sabe. A verdade: Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, para eu aderir à verdade, eu aderir ao Senhor e eu ter essa fé, eu preciso me entregar neste caminho, que é a verdade e vida, que é o próprio Cristo. E eu preciso experimentar este amor que é verdadeiro, que é infinito e misericordioso, e que é para todos. Antes da pregação, eu conversava com a Mônica e ela falava: Deus, Nossa Senhora me colocava, eu rezava, e que fosse ressaltado o tamanho do amor que Deus tem por nós, que Deus nos ama, que nós podemos experimentar este amor. Parece que a gente às vezes se esquece, parece que os problemas que a gente traz conosco tomam tanto conta da nossa vida, que a gente se esquece do amor de Deus. Aí vai vindo em nós a depressão, a tristeza, a falta de confiança, e que vai nos encaminhar para onde? Para a falta de fé. Porque se eu começo a duvidar do amor de Deus, eu começo a me afastar de Deus. Todas as outras coisas passam a ser mais importantes do que Deus em minha vida. Aí eu não experimento esse amor e eu não vou estar aderindo a esta verdade. Eu não vou estar aderindo à graça que é Jesus. Às vezes a gente reclama porque temos pouco, porque Deus nos dá pouco. Aos nossos olhos parece pouco, mas o Senhor vem dizer: se você for fiel no pouco, eu vou te confiar muito mais. É nesse momento de pouco que a gente tem que experimentar a graça de Deus. Porque se o material é pouco, o espiritual é muito, como nos ensina São Paulo. Quando me sinto fraco, aqui estou
forte. Isso só pode ser alcançado à luz da fé. É somente com uma fé viva que eu vou acreditar nisso. Não é segredo para ninguém que eu estou passando por um momento de desemprego. Eu partilho muito isso com os meus irmãos, principalmente na célula. E é algo que me chateia, me entristece, porque a gente quer trabalhar, a gente quer sustentar a nossa família, a gente quer ter uma atividade, todo mundo é assim. Ninguém quer ficar parado, né? O trabalho dignifica o homem, né, seu Edson? Não é verdade? Então a gente quer trabalhar. E às vezes a gente vai ficando chateado. Mesmo a gente que é de missionário, que é servo de Deus, às vezes se chateia, fica. E Deus usa dos nossos irmãos para chamar a nossa atenção. É aí que entra a nossa fé. Porque a gente que tem uma fé ativa, que trabalha, que é missionário, que serve, a gente está sempre rodeado de pessoas que nos amam, que Deus colocou diante de nós. Eu estava outro dia muito triste mesmo, por causa dessa situação. E eu partilhei com os meus irmãos aqui, né? Estou muito chateado, muito triste mesmo. E aí a Cláudia, o Jorge me chamaram para conversar, rezaram comigo, com a minha esposa. Foi como se Deus pegasse assim, o próprio Deus me chamasse para conversar. Então Deus usa desses meios. Então, enquanto eu não veio o emprego ainda, essa graça ainda não aconteceu, mas Deus usou dos seus servos para cuidar de mim. Então, quando a gente tem e caminha com o Senhor, não nos falta nada, e ainda que falte, Deus nos dá muito mais em graça, em espiritualidade. Ele cuida de nós. No Salmo 62, nos versículos 11 e 12, o Senhor vai dizer, o salmista vai dizer que o próprio Deus diz que Ele tem o poder e que Ele age com bondade. E Ele vai dizer: eu tenho ouvido muitas vezes o Senhor dizer que Ele tem todo o poder e que Ele age com bondade. Deus tem o poder é de Deus em nossa vida. E Deus age com bondade para todo aquele que nele crê. Tudo que acontece na tua vida, meu irmão, minha irmã, se você ama a Deus, tem um propósito. E Deus sempre vai agir com bondade. É preciso ter fé. É preciso aderir a esse Deus, como nos pede, nos ensina no catecismo. Aderir completamente, se entregar completamente, ter uma fé viva, capaz de movimentar montanhas. Hoje a gente vive uma situação onde tudo é relativo, a gente já pregou sobre isso aqui. Tudo depende, né? Tudo é relativo. Hoje a gente vive uma situação do pensamento acelerado. É tanta coisa na nossa cabeça que a gente vai acelerando e enfiando informação. A gente não tem tempo para rezar. A gente não tem tempo para orar. A gente não tem tempo para meditar com a palavra de Deus. Como que a minha fé vai ser viva se eu não consigo parar para conversar com Deus? São João Vianney, ele vai dizer que a sua fé é verdadeira quando você conversar com Deus como quem conversa com um amigo. Quem conversa com Deus como se fosse um amigo aqui? Não precisa levantar a mão, né, Zilda? Eu já sabia que você conversava. Quem conversa com Deus como quem conversa com um amigo? Quem tem intimidade com Deus? É tanta coisa que nos impede. E aí a gente vai falando: eu não alcanço a graça, eu não consigo. Ou então eu não acredito mais.
Outro dia nós fomos rezar por uma senhora que estava doente, fomos na casa dela. E quando a gente sai em missão, né, a primeira coisa que a gente faz quando entra na casa da pessoa é desejar que a paz esteja naquela casa. E depois de se apresentar para aquela família, a gente pede que a família diga o motivo da missão. Então a missão começa ali, quando a família começa, a graça de Deus começa ali, quando a família começa a dizer o motivo da missão. Muitas vezes Deus já cura ali, no falar. Porque a pessoa sem perceber começa a falar com Deus e não com os missionários. Porque às vezes a pessoa sofre e ela não consegue parar e dizer: Senhor, eu preciso ser curado disso. Não fala. Ou fica só esperando Deus, que sabe de todas as coisas, agir. E Deus fica esperando você manifestar a sua fé e falar como quem fala com um amigo: ó, meu amigo, eu estou precisando ser curado disso. Então às vezes a pessoa, quando começa a falar, ela começa a se comunicar com Deus. Ela começa a dizer: eu chamei a missão aqui porque eu estou em depressão, porque eu estou doente, porque eu estou desempregado. E começa a falar. Às vezes a gente fica só na conversa, não chega nem na oração, porque Deus já age ali. Mas a gente foi na casa dessa irmã e ela, na hora de falar o problema, a primeira coisa que ela disse é o seguinte: o meu problema é muito difícil, é muito complicado e eu já perdi as esperanças. Aí eu lembro muito bem que eu falei para ela assim: irmã, o Deus que eu creio é o Deus do impossível. Se a sua situação está difícil, então está fácil para Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Você crê? E aí ali ela já falou: eu creio. E a gente foi para a oração, rezamos por ela. Muitas vezes a cura que a gente precisa não é a física. Muitas vezes a cura que a gente precisa não é a libertação material, não é um romper econômico na nossa vida, que você começa a ganhar dinheiro, encontra um bom trabalho. Muitas vezes isso são sintomas e consequências da falta de esperança, da falta de fé em Deus. E a gente precisa rezar e clamar ao Senhor, em primeiro lugar, que retome, faça-nos retomar a nossa fé e a nossa esperança. Acreditar. Quando eu paro de acreditar, quando eu paro de ter esperança, aí eu arrompo aquela adesão que eu tinha com Deus. Aí eu perco aquele canal de graça. Aí fica muito mais fácil eu me afastar. Às vezes a gente acompanha irmãos que vêm no grupo e participa e tem aquela fé viva. E a gente vai se empolgando com aquele irmão, vai ficando feliz a cada vez que a gente vê o irmão aqui. De repente acontece alguma coisa, pimba, não vem mais. Aí você vê, esse sábado não veio, o outro não veio. O que está acontecendo? A pessoa perdeu a esperança, perdeu a fé. E aí vai falar: mas eu continuo doente, mas eu continuo sofrendo. Recobre e retome a fé. Creia no poder de Deus. Creia que Ele é capaz. Tudo vai acontecer mediante a nossa fé. O Roberto Thanos, que é um pregador muito famoso, conhecido, ungido, ele tem essa frase que ele gosta de falar nas pregações dele. E hoje mesmo eu ouvi ele falando numa pregação: o poder é de Deus e o querer é nosso. Se eu quero, Deus pode. Se eu quero, Deus pode na minha vida. Eu preciso querer. Tinha antigamente uma música, Cristo tem poder, só conhece. Teve uma época que não sei qual foi a banda que lançou. Não foi essa. Uma outra banda, que eu não lembro qual foi, lançou em ritmo de funk. Eu lembro que teve um CD que tinha vários ritmos, a gente tocava na rádio, por isso que eu lembro. E aí, no final da música que ele cantava, ele falava assim:
Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Só não fez na sua vida porque você não crê. Quem é? Então desculpa, é que ritmo musical não é o meu forte. Quem que é? Cosme é um rap. Então esquece o que eu falei. Eu só lembro que ele falava isso. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Só não fez na sua vida porque você não crê. Aí tinha cura pecadores, alegria, gozo e paz, cura as enfermidades e expulsa Satanás. E nós estamos chamados hoje a expulsar Satanás da nossa vida, a crer verdadeiramente. E se ele pode fazer, e eu quero, ele vai fazer. Porque a ele é todo o poder, toda a honra. Santo Agostinho vai nos ensinar, e a gente sempre fala isso lá na nossa célula, Olhos de Deus, que é lícito pedir aquilo que é lícito desejar. É lícito, é bom pedir aquilo que é bom desejar. Ah, mas se eu vou pedir isso no emprego, eu vou pedir isso, uma graça de ter, sei lá, trocar de casa, trocar de carro, parece uma coisa tão simples. Mas é lícito pedir? É lícito desejar? Então é lícito pedir. Às vezes a gente pede solteiros um relacionamento. É lícito pedir? É lícito desejar? Então é lícito pedir. E se você quer e você pede, Deus realiza a graça. É preciso crer. Hoje o tema do nosso encontro, o tema do grupo de oração, fé e milagres. Se o tema é esse, o que a gente veio pedir aqui? Milagres. Amém? Se você for na pizzaria e tiver rodízio de pizza, você vai querer o quê? E se for rodízio de carne? Você vai querer carne. Eu estou preocupado com o pessoal lá da minha célula. Eles estão me convidando, Dona Rosita, Dona Maria e Dona Edilza, para comer uma buchada de bode. Eu estou preocupado, eu estou fugindo dessa buchada, mas no dia que eu for lá, não vai ter jeito, eu vou ter que comer, porque eu nunca experimentei, eu não tenho muita intimidade com o negócio. Mas no dia que eu for lá, que elas fizerem, eu vou ter que comer, não vai ter como fugir. Então eu estou enrolando para fazer essa visita. Estou enrolando para... Porque se você vai e é aquilo que tem, é aquilo que você vai comer. É aquilo que você vai experimentar. E tem que falar que está bom ainda, hein? Se falar que está ruim. Mas hoje a gente veio aqui experimentar o quê? A graça de Deus, através da nossa fé, alcançar milagres. Através da nossa fé. Quando Jesus curava, ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Vamos pegar aqui rapidamente São Marcos, capítulo 16, no versículo 17. Amém? Vamos ler do versículo 15. Marcos 16, 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados.
Essa é a promessa de Deus para nós nessa noite. É impor as mãos e ver o irmão melhorar, ficar curado, transformar. É orar com fé, com fervor, na intenção de ver a graça acontecer. Outra vez que a gente foi numa missão, Gabriel e Thalita foi comigo, e a gente foi rezar por uma irmã que estava com câncer, num estágio muito difícil, muito complicado, uma senhora já de idade. E a gente chegou na casa dessa mulher e ela estava lá de cama. Lembra, Thalita? Ela estava lá com dificuldades, quis ficar sentada, mas com muita dificuldade, não conseguia, muitas dores. Ela relatou os sintomas que ela tinha, enfim, sangramento, dores. E nós rezamos por aquela irmã, nós rezamos ao Senhor pedindo a cura daquela irmã, acreditando que Deus podia e pode operar aquele milagre. E quando a gente saiu, ela falou: não, eu me sinto melhor, mas podem voltar. Eu queria que vocês voltassem outro dia. A gente, glória a Deus, a gente volta. Esperamos passar uns 15 dias. Fomos lá na casa dessa senhora novamente. Fomos nós três de novo. E a gente estava no portão dela. E ela mora assim, tem uma escada muito grande, ela mora lá embaixo, né? Então quando você grita lá da rua, ela não ouve lá embaixo. E a gente está lá no portão da mulher e bate palma, e chama, e nada da mulher atender. A gente, meu Deus, será que nós vamos ter que ir embora? Aí pega o celular, não tem sinal. Vamos ter que ir embora sem falar com essa mulher, sem rezar por ela, né? Aí chega uma pessoa por trás, desceu para o ônibus, eu acho, né? Não lembro se o ônibus parou. Desce uma senhorinha do ônibus. Ah, gente, vocês já chegaram? Eu olho para trás, quem que é? A senhora que a gente rezava. Eu falei para ela: não, quase que a senhora fica e eu que vou, porque o susto foi tão grande. Mulher, onde a senhora está? Não, fui no médico, fui resolver meus problemas. Andando, normal. Bem, e aí, mas a senhora melhorou? Não, melhorei depois daquele dia que vocês vieram aqui e rezaram. Melhorei, estou me sentindo bem. Estou com o exame aqui, ó, o câncer regrediu. Eu já me sinto melhor, eu já ando, eu já saio sozinho. No dia que a gente foi na casa dela, ela estava de cama. Para ela levantar, teve que alguém ampará-la. E a gente rezou rapidinho aquele dia, vou confessar. A gente deu uma acelerada nas Ave Marias, porque ela estava gemendo de dor. E a gente ficou com medo, né? Melhor a gente dar uma acelerada, né? Mas acho que conforme a gente foi acelerando, a graça também foi acelerada na vida dela. 15 dias depois a mulher estava pulando dentro do ônibus lá, quase que mata a gente do coração. É a graça de Deus. E nós, como servos de Deus que aderimos a um Deus vivo, temos que experimentar e vivenciar milagres e acreditar que eles podem acontecer. E eu repito para você, meu irmão, e repito para você, minha irmã: Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. E só não faz na sua vida porque você não crê. Agora, se você crê, Ele vai realizar. É preciso ser otimista, é preciso acreditar. O brasileiro é otimista, né? Mesmo diante de toda a crise, é otimista, porque a palavra de Deus nos diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Temos que manifestar esse otimismo. Estava andando na Marechal outro dia, eu e a Nalva. Tinha uma senhora na nossa frente. Passou um pombo, fez sujeira no cabelo dela. Adivinha o que a mulher que estava do lado dela falou para ela? Dá um doce para quem adivinhar. Que sorte! É dinheiro. Isso é ser otimista, né? Você vai sair de casa, pisa no número 2 que o cachorro deixou lá na sua frente, e você fala: nossa, que sorte! É dinheiro. Eu estou precisando pisar nos desses aí. É otimismo. Mas a gente tem que ser otimista mesmo. Mas nosso otimismo tem que estar ligado, e concentrado e direcionado totalmente para a graça de Deus. Tem um trecho do Evangelho, Mateus 7,7 vai nos dizer assim: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei
e a porta lhe será aberta. Porque quem pede, alcança. Quem procura, acha. E para quem bate, a porta se abre. É o próprio Cristo falando para nós: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta lhe será aberta. Pode parecer que a porta é gigante, é gigantesca, tira o nosso otimismo, tira a nossa esperança, mas se a gente procurar no Senhor, ela será aberta, assim como foi aberta para aquela senhora, sofrendo, desenganada, triste, mas teve fé, acreditou. Vamos pegar João, capítulo 4, versículo 46, a última de hoje. João 4, 46. Na Nova Tradução, 1259 a página. Amém? Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, disse Jesus, o seu filho vai viver. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados, que disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. E os empregados responderam: ontem, à 1h, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Vamos começar pelo final. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. E voltar para o começo. Jesus voltou a Caná da Galileia. Caná da Galileia, lembram vocês de algum milagre? Sim. Qual foi? As bodas de Caná. E depois Jesus volta nesse lugar e realiza esse milagre. Um filho que estava morrendo, um pai aflito. O que o pai faz ao saber que Jesus está passando? Vai ter com ele, vai ao encontro dele. A fé deste homem foi uma fé que se moveu, o fez ir ao encontro de Jesus. Quando ele vai ao encontro de Jesus, ele adere a Jesus. Ele acredita no poder do Senhor. Ele vai, ele sai do seu lugar e vai ao encontro de Jesus. E aí Jesus realiza o milagre, a cura do filho, pela fé do Pai. Muitas vezes nós rezamos pelos nossos. E muitas vezes nós perdemos a esperança e deixamos de ir ao encontro de Jesus para rezar pelos nossos. Às vezes a gente chega a pronunciar palavras de maldição em relação aos nossos, à nossa família. Às vezes a gente vai chegar ao ponto de dizer: esse não tem mais jeito. Eu não falo mais nada, porque não tem mais jeito. Mas o Senhor veio nos chamar hoje a ir ao seu encontro e não desistir. Aí quando Jesus cura aquele menino, na mesma hora em que ele
fala com o Pai. A palavra vai nos ensinar, vai nos dizer, nos narrar, que toda a família daquele homem acreditou no Senhor. Toda a família daquele homem aderiu a Jesus. Toda a família daquele homem foi convertida, foi alcançada pela graça de Deus. A fé sem obras é morta. E a primeira obra que a gente tem que buscar é a oração. É um encontro, é falar com Jesus como quem fala com um amigo. É falar com Jesus sem hora marcada. É acreditar ao ponto de falar com Jesus, literalmente. Se a sua fé é uma fé que te trava, que te faz ficar parado, que não te permite ir além, é hora de você pedir ao Senhor um renovo, um renovar da sua fé. Senhor, eu quero uma fé nova, eu quero uma fé que se move em mim, que me faz acreditar, que me faz ir ao teu encontro. E se eu faço isso, se eu alcanço essa graça, de ter essa fé nova, essa fé viva, aí sim eu vou alcançar esta graça de milagres e de conversão na minha família. Na célula a gente experimenta muito isso. Às vezes a gente vê chegando na célula uma senhorinha, sozinha, temente a Deus, mulher de fé. Já aconteceu muito isso na minha célula. E a gente pergunta: seu esposo? Não, meu esposo não vem, meu esposo não gosta, meu esposo não sai de casa para nada. Calma, a gente vai chegar lá. A gente, vamos rezar. A gente sempre fala: vamos rezar. Vamos impor. Qual o nome do seu esposo? Às vezes a pessoa fala: vou rezar pelo meu esposo. Qual o nome do seu esposo? Deus quer saber o nome dele, quer, se possível, o endereço. Que é para ir lá, falar com ele. Quando a gente menos espera, está o cara lá. Está participando, está orando. Às vezes a gente olha para ele assim e fala: tem potencial de líder, hein? Aquele que demorou para vir, aquele que teve dificuldade, tem potencial, hein? Vamos investir. E aí a gente começa a grudar na pessoa. E a gente tem visto famílias inteiras participar da célula, pela graça e pela fé do que deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo hoje. Consagre sua família a Deus. O milagre que Jesus fez em Caná era um milagre em uma família. E o segundo que a gente leu aqui também, porque a família é o bem mais precioso que nós temos. É por meio da família que nós vivemos a graça de Deus. É na família que nós experimentamos o verdadeiro amor. E é por ela que nós vamos rezar hoje. Convido você a ficar de pé. E assim como nós falamos, uma fé viva, uma fé nova, uma fé que pede e recebe, uma fé que adere ao Deus Todo-Poderoso e que alcança milagres. Uma senhora foi curada de câncer. Jesus curou esse menino que já estava morrendo. Se você virar a página da sua Bíblia, Jesus vai curar um paralítico. E se você continuar a movimentar a sua Bíblia, você vai ver Jesus curando cegos, Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus fazendo milagres e prodígios. E Ele vai nos dizer lá em Marcos 16, 17: esses milagres acompanharão aqueles que creem. Você crê, meu irmão? Deus pode. Se você crer e você querer, Deus pode, meu irmão. Feche os teus olhos. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador.